Olá, estamos aqui nessa série de mensagens com o tema Espiritualidade Emocionalmente Sadia. Nesses dias o Senhor está nos levando a uma jornada de autoconhecimento, de reflexão sobre o quanto é importante que tenhamos uma vida espiritual e emocional saudável. Quais são os sintomas de uma vida espiritual e emocionalmente doentia? Eu queria iniciar com a leitura de um versículo bíblico que está no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse versículo fala que Deus tem uma vida nova para nós. Porém, aprendemos e entendemos que não podemos ignorar ou negar o impacto do passado sobre o presente na nossa vida. O fato de Cristo ou em Cristo Deus estar fazendo todas as coisas novas, isso não significa que a nossa vida passada não continua a nos influenciar de diferentes formas. Nós vivemos sobre uma circunstância, sobre uma cultura, sobre realidades que nos moldaram, que geraram em nós uma mentalidade, um comportamento, e que eu não posso negar que isso existe. Algumas pessoas, elas acreditam de que agora não tem mais nada, o passado se apagou e de que agora está totalmente renovado e que ela é uma nova criatura. Porém, quando elas se deparam com o seu velho eu, elas ficam em crise e aí começam a questionar a sua experiência com o Senhor, o esforço de crescer em Cristo, de avançar no Senhor, que é o processo chamado pelos teólogos de santificação. Ele é algo que vai acontecer nas nossas vidas, só que nós não podemos negar que há uma origem lá atrás e que nós precisamos nos livrar dos padrões doentios e destrutivos que nos impedem de amar a nós mesmos e as outras pessoas. Eu não estou dizendo que nós vamos viver a vida toda debaixo de um jugo. Eu estou dizendo o seguinte: Deus tem essa circunstância, eu não nego e eu estou disposto a mudar. Certo dia, eu tratando de uma pessoa e ele contando a forma agressiva que ele estava dentro de casa. Nós percebemos que ele estava justamente um homem de Deus, pai de família, porém ele estava desenvolvendo o mesmo padrão que ele viu no pai dele. E como ele cresceu vendo o pai dele agredir a mãe dele, aquilo parece que instintivamente estava dentro dele. E ele percebeu que aquilo que trazia tanta dor para a família e para ele quando criança, ele estava trazendo dor para os seus filhos. E aquilo mexeu com ele. E ele se arrependeu e mudou de vida. Outra coisa também que é um padrão, é um sintoma, na verdade, é quando ela divide a vida entre compartimentos secular e sagrado. Eu chamo de incoerência gospel. Na igreja eu sou uma coisa, mas lá fora eu sou outra. Ela canta no louvor, porém no trânsito ela responde de forma mal educada ou xingando o outro motorista que fechou ela. E membros das igrejas se divorciam do cônjuge tanto quanto seus vizinhos seculares. Por que essa prática tem entrado e está sendo aceita por muitas pessoas e justificável, Ou seja, no mundo o padrão lá é um, só que nós temos que entender que no Senhor, no reino de Deus é outro. Então, esses dias, conversando e aconselhando um casal de noivos que vai se casar, eu conversando com eles, falei: vocês estão preparados? E vocês se amam? Estão convictos de que essa é a vontade de Deus para a vida de vocês? E eles me perguntaram: por que o senhor está me perguntando isso? Porque para nós o divórcio não é uma opção. Então você não pode entrar num casamento achando que a opção é um divórcio. Você precisa ter convicção de que isso é a vontade de Deus e estar consciente também daquilo que o casamento vai exigir de você. Membros da igreja espancam a esposa tanto quanto seus vizinhos. É triste isso, eu estou falando isso de uma pesquisa, tá? Homens que se dizem de Deus, que vêm ao culto, na sua intimidade lá com eles acabam espancando a sua esposa, agredindo a sua esposa. Dos evangélicos mais comprometidos, 26% deles acham
aceitável o sexo antes do casamento. Para quem não sabe, isso é pecado de fornicação. Ou seja, você percebe um padrão mundano entrando na igreja e as pessoas aceitando, porque elas dividem, elas compartimentalizam a sua vida, achando que uma coisa é a igreja e outra coisa é a vida comum dela. Nós temos que entender que a nossa vida cristã é literalmente vida cristã, ela pega todas as áreas. Você não deixa de ser cristão porque você não está no culto da sua igreja. Em todo momento você tem que manifestar essa realidade de Deus, que agora você é uma nova criatura, que você tem um novo coração, que você tem uma nova mentalidade e que vai exigir de você também um padrão de comportamento. Que o Senhor nos ajude por meio dessas mensagens, transformar o nosso coração e renovar a nossa mente. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.